E aí, povo que corre atrás, tudo bem? Todo mundo feliz aí? Todo mundo tranquilo? Vamos continuar aqui com a nossa maratona de física, né? Nossa maratona de mecânica. Então, já falamos sobre velocidade média e agora a gente vai detalhar um pouquinho mais o que é esse tal de movimento uniforme, ou como vocês veem por aí, MRU. O que é o MRU? Movimento retilíneo uniforme. Então, esse movimento ele tem umas características, né? E a principal característica desse movimento é a velocidade constante. Então, toda vez que a gente escuta falar em velocidade constante, a gente está falando de um movimento retilíneo e uniforme. E isso implica que se eu não tenho variação de velocidade, se a minha velocidade permanece sempre a mesma, significa que eu não tenho aceleração, né? Então, aqui, se a gente está falando de velocidade constante, obviamente estamos falando de velocidade média, fechou? Olha lá, ó. Já linkamos aqui a velocidade média, né? Se eu estou falando de velocidade constante, então eu estou falando de velocidade média. E aceleração nula. Então, eu não tenho aceleração nesse movimento. O móvel não muda, ele não aumenta e nem diminui a sua velocidade no decorrer do tempo. Perfeito? Então, esse movimento ele permite que a gente modele alguns fenômenos, né? Mas tem que tomar cuidado que não são todos os fenômenos que eu consigo modelar. Se eu, por exemplo, pegar uma queda livre, né? Um objeto aqui, ó, que saiu de uma determinada altura aqui, né? E eu solto esse objeto, eu não consigo modelar o movimento desse objeto por velocidade constante, ou seja, por movimento uniforme. Eu até consigo, mas depois do quarto segundo de movimento, por exemplo, passados 4, 5 segundos de movimento, vocês vão ver que os resultados já serão bem diferentes, já serão muito discrepantes, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o movimento que o fenômeno lá descreve para a gente ver se aquele movimento serve para a gente modelar. Então o movimento uniforme ele é bem simples, né? O movimento uniforme ele com essas características a gente pode escrever uma equação para esse movimento, né? Essa equação ela é chamada de equação horária. Então, nós temos aqui ó, equação horária das posições. Vamos tentar entender o que é isso? Uma equação horária das posições é você fornecer para a gente uma posição qualquer, lembra? Um espaço, uma posição em função do tempo, né? Então, a gente tem uma equação que a gente fala que é uma equação de posição em função do tempo. Como que a gente vai achar essa equação? É muito simples, vamos lá. Ó. Se a gente tem uma velocidade aqui, uma distância em relação ao tempo, já que meu movimento é um movimento de velocidade constante, a gente pode escrever isso assim, né, ó, S menos S0 dividido por T menos T0. Aqui a gente vai ter uma ideia bem interessante, porque se eu tenho uma função aqui de posição, eu tenho um domínio. Né? O que é esse domínio? O T0 ele vai ser zero. Por quê? Porque eu não consigo cronometrar o tempo das pessoas a partir do tempo menos 2. Né? Eu não começo a cronometrar o tempo de um móvel, o tempo de um fenômeno a partir do t igual a 10. Eu posso até começar, mas em casos muito específicos. Então, aqui nós temos um domínio na função onde t negativo, né, tem que ser maior ou igual a zero para a gente, correto? T negativo em física, já foi falado, não faz muito sentido. Então, na verdade, essa equação aqui ela vai acabar ficando S menos S0 sobre T, onde T é aquele instante aqui, o que você quer. Eu posso escrever então essa equação assim, né? Ó, S menos S0 igual a V vezes T, perfeito? Sendo assim, a gente vai ter uma equação de primeiro grau muito bonita, que diz assim, S é igual a S0 mais VT. Para quem não entendeu o que eu fiz, eu só peguei esse menos S0 e passei para cá como mais. Isso daqui é a equação horária das posições. O que isso está dizendo para nós, hein? Isso aqui está dizendo o seguinte, ó, sabido de onde esse cara saiu, que é o nosso S0, não é isso? E sabido a velocidade dele, eu consigo achar esse corpo
no instante em que eu quiser. Então, você está dando uma equação que permite você encontrar o carro em qualquer instante que você quiser. Isso é uma equação horária, tudo bem? Das posições para o MRU. Então, isso aqui implica em a gente dizer assim, ó, você tem uma trajetória, lembra da trajetória? A gente define essa trajetória para cá, né? Tudo positivo, por exemplo. Coloco um referencial, lembra disso? Dou uma unidade de medida para as minhas grandezas, então a minha distância estará em metros. E eu tenho aqui, por exemplo, 10, tenho 20, tenho 30. Aí eu tenho menos 10, menos 20, menos 30. Certo? Minhas referências. E aí eu coloco que o meu corpo sai daqui, ó. Um exemplo, menos 20. Então, meu S0 já está aqui na equação, ó. E aí eu coloco que esse camarada tem uma velocidade, por exemplo, de 5 metros por segundo. Você lembra daquela ideia do mais e do menos? Olha lá, ó. Mais 5 metros por segundo indica que esse cara está andando na direção que você adotou ali como mais. Ele está indo para a direita, né? Pronto, minha equação horária está montada. Por quê? A equação horária, né, aqui desse camarada é S é igual menos 20 mais 5 vezes t. O que isso significa? Significa que esse cara saiu 20 metros antes da origem, né, do referencial, e está andando a 5 metros a cada segundo. Então eu poderia falar assim, onde esse camarada estará, onde o corpo estará, após, sei lá, 5 segundos de movimento, né? E aí o que você vai fazer? Você tem uma equação que permite que você faça isso. Então a gente vai vir aqui, ó, esse corpo estará, ele ocupará uma posição menos 20 mais 5 vezes quanto? Vezes o instante que você quer, ó, 5 vezes 5. Não esqueçam, cuidado com as regrinhas, primeiro as multiplicações e as divisões, hein? 5 vezes 5, 25. Olha lá, esse cara estará ocupando a posição 5 metros. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender isso aí? Fácil? Então, nós sabemos que após 5 segundos, ele ocupará a posição 5 metros. A gente pode dizer que você achou algo assim, ó, S de 5, né? S de 5 é igual a 5 metros. Ou seja, a posição, o que você fez aqui é um S de t, ok? Então, essa equação ela permite que a gente destrinche o movimento, né? A gente consegue entender, ó, que aqui era meu t igual a zero, não é isso? Que era meu t igual a zero. Aqui no 5, né, que eu não coloquei aqui nos 5 metros, é onde é meu t igual a 5 segundos. E por aí eu consigo fazer o que eu quiser com esse movimento. Esse movimento em particular que eu coloquei aqui para vocês, ele é chamado de movimento progressivo, né? O que é um movimento progressivo? Um movimento progressivo é quando a velocidade do corpo é positiva, ou seja, é quando a velocidade do corpo, o corpo segue a mesma orientação da trajetória. Então isso aqui é um movimento progressivo, velocidade maior que zero. Eu sei que esse corpo está indo no sentido que eu orientei a minha trajetória. Aí a gente pode, né, pegar um outro exemplo aqui. Ó. Esse é meu exemplo A, falamos do movimento progressivo. Eu posso pegar um outro exemplo aqui, qualquer, e dizer assim, ó, eu tenho uma trajetória também orientada, né? Sempre a gente tem que tomar cuidado com isso, com unidade de medida e com os meus devidos referenciais. E aí eu posso dizer para você que um corpo qualquer aqui saiu, por exemplo, da posição 30. Vamos lá, vai. Esse cara saiu da posição 30. Mas esse corpo tem uma velocidade de 10 metros, de 3 metros por segundo, vai. 3 metros por segundo, que para cá. Olha só o que vai acontecer. Esse cara ele não está indo, né, na direção
da orientação que você impôs para a trajetória. Então, você disse que tudo para a direita é positivo. Então, se ele tem uma velocidade negativa, a velocidade negativa não significa que esse cara está freando. Não, não significa isso não. Significa que esse cara está indo no sentido contrário ao que ele deveria, ao que você colocou, né, como orientação da trajetória. Tudo bem? Então, essa velocidade desse camarada tem que ser uma velocidade negativa, ó, -3. Tranquilo? Então, veja bem. Se a gente pegar aqui, S é igual a S0 mais VT. Dá para eu montar uma equação para esse corpo aqui? Lógico que dá. A equação de posição desse cara é 30, a posição inicial que ele saiu, né, quando t igual a 0, mais menos 3t. O que vai ficar no final das contas? 30 menos 3t. Não é isso? Então, perceba, a velocidade, que é o valor que acompanha a variável t, ela é negativa. Por quê? Quando eu olho assim, eu já sei que o movimento não é progressivo. Esse movimento, esse cara não está indo para frente. A esse tipo de movimento, a gente chama de movimento retrógrado. Ok? Esse tipo de movimento a gente chama de retrógrado. É quando a velocidade é negativa. Tá? Então eu sei que esse cara está indo no sentido contrário ao que ele deveria. E aí a gente pode soltar um exemplo, uma questão aqui. Vamos lá. Após quanto tempo o corpo passará pela origem das posições? Quem é a origem das posições mesmo? Vocês lembram ou não? Estão estudando? Quem é a origem das posições? A origem das posições é esse cara aqui, ó, né? O meu referencial, certo? Isso é a origem das posições. Então, olha a pergunta que você está recebendo. Após quanto tempo o corpo passará pela posição 0? Né? Então, você quer saber o t quando o seu s for 0. Tudo bem? Então, pegando essa equação aqui, ó, de movimento, nós teremos S é igual a 30 menos 3t, não é isso? E eu sei que eu quero que o S seja 0. Então, 30 menos 3t. Portanto, menos mais 3t, né, passou para cá como mais, igual a 30. Isso implica que t é igual a 30 por 3, 10 segundos. Olha lá, ó. Eu sei então que quando t for igual a 10, esse meu camarada está passando por aqui. Olha só que interessante, a gente consegue destrinchar o movimento, né? Em qualquer posição, em qualquer instante eu consigo saber onde esse cara vai estar. Isso é muito interessante, beleza? Só para finalizar, vamos pegar um exercício aí para a gente sentir como é que esses caras vão aparecer para a gente, podem aparecer para a gente. Vou dar uma ampliadinha aqui para vocês. E vamos pegar um exercíciozinho. Um móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo de acordo com os dados da tabela. Então veja bem que interessante. Está vendo essa relação aqui? Ó, quando t é igual a 0. Quando t é igual a 0, a gente sabe que ele saiu do 20. Né? Ó. Mas quando t é igual a 0, não é exatamente o momento que a gente começa a cronometrar esse movimento? Então, fiquem sempre ligados. Determine o espaço inicial S0 e a velocidade escalar v do móvel. Item A. A posição inicial ela sempre ocorre quando t é igual a 0. Fechado? Então, por observação aqui, ó, a gente tem que a nossa posição inicial é de 20 metros. Então, eu acabei de descobrir de onde esse corpo saiu, da posição 20 metros. E a velocidade dele, como é que eu posso calcular? A velocidade dele também é muito fácil calcular, porque você sabe que a velocidade é a distância, né, a variação da posição em relação ao tempo. Se a gente olhar na tabela, ó,
A gente sabe que no t igual a 4, ele ocupava a posição 52, e no t igual a 0, na posição 20. Então, a posição final dele é 52, enquanto a inicial é 20. E, em relação à posição final, eu tenho 4 segundos. Olha lá, eu sei que depois de 4 segundos ele ocupou a posição 52. Menos 0, que é onde está a minha posição inicial. Portanto, a velocidade desse corpo vai ser 52 menos 20, 32, sobre 4, o que nos dará uma velocidade de 8 metros a cada segundo, ok? Fechado? Item B. Tranquilo isso, né? Não mudou absolutamente nada do que estávamos vendo. Aliás, a equação ela serve para facilitar mais a nossa vida, né? O movimento é progressivo ou retrógrado? Muito bem. Vamos lá. Se a gente pegar aqui, ó, eu já consigo até montar uma equação, mas vamos deixar isso para o próximo item, né? Se a gente pegar aqui e olhar para a velocidade é de 8. Mais 8 ou menos 8? É mais 8. Então, esse movimento aqui, ó, ele é progressivo, porque eu tenho uma velocidade positiva. Caso isso seja uma dúvida, é só você olhar, ó, conforme o tempo passa, as posições dele só aumentam no decorrer do tempo, né? Então, ele saiu do 20 e está indo para frente. Fechado? Então, é um movimento progressivo, tudo bem? Velocidade maior que zero. E aqui, ó, num item C, bem simples também, qual é a função horária do movimento? O que é a função horária? A função horária é uma função S de t, que tem sempre, para o movimento uniforme, tem esse formato aqui, ó. Então, a nossa função horária S de t para esse movimento é a seguinte. S0 quanto vale? 20. E quanto vale a velocidade? Mais 8 vezes t. Professor, mas por que eu não substituo o t? Porque o t é a variável independente, a variável que a gente vai precisar dela para substituir no instante que eu quiser. Como eu quero só a equação, então eu quero uma função, né? Eu quero uma equação que diga assim, como que eu acho o meu espaço em função do tempo? É isso que a gente está pedindo. Então, a variável t ela fica aqui para a gente poder substituir por qualquer instante que a gente quiser. Então, os resultados desse exercício simplesinho está aqui, ó. Né? E o movimento uniforme ele não tem nada muito mais que isso. Fechado? Ele é um exercício, ele é um tema muito tranquilo. Na próxima aula, eu vou dar alguns macetes para vocês. Exercícios de encontro, né? Velocidade relativa. Então, fica esperto, dá uma treinada nessas equações horárias para a gente começar a treinar os outros macetes do movimento uniforme. Ok? Valeu, gente. Até a próxima aula, hein?